Olá, meus nobres, bom dia, tudo bem? Língua portuguesa, oitavo ano, Colégio Ideia, Sistema Farias de Brito. Eu resolvi gravar essa aula para fazer um pouco diferente e exercitar com vocês aquilo que se chama de autonomia. Autonomia também pode ser considerada uma palavra, um sinônimo para responsabilidade, fazer algo de forma independente. Eu estou gravando essa aula hoje, no dia 19/11/2020, às 10h34, para amanhã, no horário nosso, ser exibida pelo Meet, pelo nosso canal também no YouTube. Eu devo postar lá. Não vou emitir a imagem, até para descansar minha tela também, minha câmera, bastante usada esse ano, graças a Deus, mas a gente tem que ter esse cuidado. Galerinha, na quarta-feira a gente tratou sobre orações subordinadas substantivas, um assunto que requer muita informação, muita leitura, como é de praxe em língua portuguesa, requer muita revisão, saber o que é oração, o que é verbo, locução verbal, o que é período simples, o que é composto, relembrar aí as funções sintáticas, sujeito, predicado, predicativo. Então, é um assunto que requer, para quem quer aprender com seriedade, uma revisão bastante pontual. Por isso, na semana passada, eu pedi que vocês fizessem uma revisão de funções sintáticas. Sujeito, predicado, predicativo, complemento nominal, complemento verbal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, tudo isso aí é necessário vir à tona. Mas hoje, e como eu já havia falado na quarta-feira, a gente vai trabalhar apenas um tópico, que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Das outras, é a que requer um cuidado especial, porque ela tem uma classificação básica, mas tem umas derivações. Que, por exemplo, nas orações subordinadas completivas nominais, nós temos um elemento que é a preposição, que pode te confundir com as objetivas indiretas, mas aí é você confundir um assunto com o outro. Nós tratamos isso na quarta-feira. A completiva nominal, como o nome já diz, completa um nome. A objetiva indireta completa um verbo. Então tem essa distinção. Aqui, nas subjetivas, nós temos um conceito e 3 tipos. Vamos ver esses tipos aí no site Mundo Educação da UOL. Vamos usar esse como material de apoio para que a gente possa explanar para vocês. Lembrando que quando se fala em oração subordinada, você tem que requerer a leitura, a atenção e diferenciar, muitas vezes, a semântica, o sentido da sintaxe. Prevalece aqui a análise sintática, certo? Mas o caminho semântico também é bem-vindo, interpretar sempre é bem-vindo, mas a classificação que se dá aqui é sintática. Quando se chama de oração subordinada, substantiva, subjetiva, primeiro ponto. Por que oração? Porque tem verbo. Por que subordinada? Porque uma oração se subordina a outra de acordo com a classificação de funções sintáticas. Não entendi. Eu digo assim: desejo algo. É um período simples, tem apenas um verbo transitivo direto, que tem um objeto direto que é algo. Posso dizer assim: desejo que vocês entendam. Ponto. Mudei a estrutura, mudou o sentido, porque o desejo continuou, mas desejo o quê? Que aprendam algo. Que aprendam algo, ou que entendam algo, vai ser um complemento do verbo desejar. Mas a diferença qual vai ser? É que esse complemento é em forma de oração. Desejo que entendam algo. Entendam algo completa o verbo desejar. Então, eu posso completar sintaticamente uma oração com outra? Pode. Por isso que existe a classificação de orações subordinadas. Mas vamos aprofundar aqui as subjetivas. Subjetiva por quê? Por que substantiva inicialmente? Substantiva porque complemento nominal, objeto direto, indireto,
Sujeito, aposto, são funções ligadas a quem? Ao substantivo. Predicativa, ligada ao substantivo, porque o predicado dá uma qualidade ao substantivo. O complemento nominal tem a ver com nome. E por aí vai. São 3 tipos. Quais são os tipos? Primeiro, verbo de ligação mais predicativo. É necessário que eles façam o trabalho. É necessário o quê? É necessário isso. Então, a palavra isso vai te ajudar muito nesse assunto. Então, grava aí isso, certo? Neste momento, para subjetivas. Como é que eu sei que é verbo de ligação? Eu estou dando uma qualidade. E necessário é predicativo por quê? Porque qualifica. Então, é necessário, eu tenho uma oração, que façam o trabalho. É necessário isso. Isso é necessário. Se fosse a frase assim, isso é necessário, isso seria sujeito gramatical. Então, isso ficou no lugar de que eles façam o trabalho. Segundo tipo, com os verbos unipessoais, ou verbo unipessoal. Por que unipessoal? Uma única pessoa gramatical. Eu vou clicar aqui e a gente vai ver exemplos. São 2 formas de perceber os verbos unipessoais. Dois tipos, na verdade. Primeiro tipo são os verbos ligados aos sons dos animais. Mugir, latir, cacarejar, miar, entre outros. Então, são verbos aí do mundo animal. Posso usar de forma conotativa? Pode, que você vai figurar a expressão. Ele cacarejou, fulano está latindo, mas aí é sentido conotativo. Um exemplo aqui. Rosnavam palavrões e xingamentos em alto e bom som. Esse rosnavam, não é de rosnar do animal, mas algo que se assemelha, o jeito. Outra classificação de verbos que é importante anotar aí, ó, o verbo ocorrer, o verbo convir, o verbo custar, o verbo acontecer, são verbos comuns nessa listagem de verbos unipessoais. Eu custo, tu custa, é terceira pessoa. Ó, o verbo convém aí, ó, convir. Convém esperarmos um pouco. Convém o quê? Convém isso. Então, essa aqui é a segunda classificação para o sujeito oracional, ou também chamado de oração subjetiva. A terceira e última classificação ocorre com as vozes passivas, sintéticas e analítica. Quando você fala sintética, é sintetizar, diminuir. Ô, fulano, faz para mim uma síntese da novela, da série. Faz uma síntese aí do livro. Se eu peço uma síntese, eu quero um resumo. É algo menor. Então, a voz passiva sintética acontece quando? Quando o sujeito não pratica, mas sofre a ação. Por que sintética? Porque, além de sofrer a ação, a forma de escrever é com apenas um verbo mais o pronome. Exemplo, sabia-se que o culpado morrera. Sabia-se isso. Olha o isso aparecendo. Que o culpado morrera. Isso foi uma informação que as pessoas sabiam, então. Sabia-se isso. Isso era sabido. O Robert se era sabido não gera uma dupla significação? Gera ambiguidade. Oração principal. Foi dito que o culpado morrera. O que é a oração principal? A oração principal é aquela que gera a informação mais importante e que gera também uma oração subordinada que vai completá-la sintaticamente. E semanticamente também, mas sintaticamente é o assunto. Foi dito, ó, que o culpado morrera. Isso foi dito. Esse assunto foi dito, foi falado, alguém falou. Alguém praticou essa ação e isso sofreu a ação de ser dito. Foi dito isso. Por que voz passiva analítica? Porque eu tenho aí uma locução verbal. Por que passiva?
porque o sujeito sofre a ação. Ok, galerinha? Então, o que vai ficar para casa para vocês? Eu quero até que vocês ouçam um sonzinho aqui diferente. Pronto, depois de um pequeno motivacional com a música aí Não Desista, do filme Rock Balboa, para casa vai ficar o quê? E vou colocar algumas questões gabaritadas lá no Class, apontar algumas páginas do módulo 4 para exercício de leitura e também de análise sintática subordinada, e aguardar de vocês que vocês enviem hoje, porque eu estou gravando para sexta-feira, que será dia 20/11/2020, Dia da Consciência Negra. Eu vou aguardar um vídeo de vocês sobre consciência negra e língua portuguesa. Já foi passado isso há alguns dias, e eu deixei os detalhes lá no Class, no item 73. Valeu, meus nobres, valeu pela atenção, pela paciência. Espero que essa atividade remota, não direcionada pelo Meet, funcione tão bem quanto outras atividades também, tá bom? Fique com Deus, bom final de semana, e vai se falando pelo WhatsApp ou pelo Class, e por aí vai. Valeu, uma boa tarde, fique com Deus. Gramática, nobre, valeu. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe essa aula, essa microaula com seus colegas, e vamos dar audiência ao que é bom. Valeu!